E a sensação, Rodolfo, é de que estava desenhado, como já foi falado aqui, Cássio trouxe números de uma crise que se arrasta desde 2020. As decisões da direção desde então são péssimas, uma atrás da outra, e de alguma forma é hora de aceitar tudo isso para que a gente não fale em outubro do ano que vem que o Náutico está em crise 20, 21, 22 e 23, né? Porque se não colocar um basta nesse processo, não é porque é Série C que vai curar a ferida por si só, né? Verdade, Fred. Boa noite para você, boa noite, Cássio, Clauber, Pedro, todo mundo que está acompanhando, que vai ouvir isso mais à frente. Para mim, Fred, existem óticas de análise nessa vitória do esporte, mais essa virada. Né? A gente vai adentrar no plano de campo, mas quando você olha numa fotografia da temporada do Náutico, existem algumas retrospectivas úteis. Né? Uma é o que mais já trouxe do histórico do Clássico nesse ano, né? De 4 jogos, com 3 vitórias do Sport, sendo as 3 de virada, com o Náutico abrindo o placar por 2 vezes na Ilha do Retiro, uma vez nos aflitos e sempre terminando essas partidas com uma derrota. E o que chama a atenção, né, é que a gente observa que a nível macro, os problemas de elenco eles são os mesmos. As carências do Náutico, sendo uma equipe sem nenhum setor consolidado, vem desde o início da temporada. Jamais foi um time que você dissesse ter um setor confiável. Haviam posições específicas. O gol com o Lucas Perry, desde o início da temporada até o momento que saiu, era uma posição de segurança. Mas a defesa, da qual o Lucas Perry fazia parte, nunca foi. E a nível micro, né, quando a gente vai estudar essas viradas, por serem, sobretudo, 3 técnicos diferentes, Hélio dos Anjos na primeira, Felipe Conceição na segunda e agora Dado Cavalcante, a gente percebe algumas diferenças que mostram a incapacidade de correção de erros. Então, naquele jogo da Copa do Nordeste, que o Náutico toma o primeiro dos 3 gols de Mikael no apagar das luzes do primeiro tempo, foi por incapacidade de diagnóstico das necessidades de elenco. Né? Aquele gol do Sport, o primeiro de Mikael, ele sai de um lançamento de Ronaldo, já em campo ofensivo, sem nenhuma oposição, porque Jean Carlos não jogou o jogo e era um jogador, sempre há mais de um ano vencendo, o atleta que pressiona a saída de bola adversária. E o Náutico, sabendo que Jean Carlos não jogaria os primeiros jogos da temporada, não trouxe nenhum atleta com características similares para exercer essa pressão na época com o Hélio dos Anjos. Então, não vou nem entrar aqui no esmiuçar esses 2 jogos em retrospectiva, mas hoje, tal como nesses clássicos, o Náutico carecia de atletas com a condição de jogar o jogo que seu treinador quer construir, e isso já era inviável porque o Dado chegou com a janela fechada, mas é um produto de uma desqualificação de elenco que a gente menciona aqui, muito bem retratada no fato de que dos 4 clássicos, o time que entrou em campo hoje é o pior time do Náutico. Um time com Jean no gol egresso de uma Série D, com Everton Isso é simbólico demais, né? Você tenta consertar e vai piorando, e você vira esse bando, né? Exato, Fred, porque no caso do Sport, por exemplo, por mais que as correções necessárias tenham demorado, o Fabinho, por exemplo, que foi talvez o nome do jogo, chegou no último dia da primeira janela. Vários das peças na frente que tem feito a diferença também chegaram com algum atraso, e lá na frente isso pode custar o acesso, mas o Sport conseguiu ser assertivo. E o Náutico teve N oportunidade de refazer o conceito desse elenco e falhou miseravelmente. Sobretudo na reta final, na escolha de Elano, no foco exacerbado em jogadores de uma Série D sem nenhuma sinergia com a competição, e paga esse preço, né? E aí, indo mais além nesse recorte de retrospectivas, não é só a terceira virada para o Sport, mas é a 7ª virada que o Náutico sofre na temporada. Né? Nessa Série B isso é ponto comum. E se a gente observa no retrospecto recente de Dado Cavalcante, a gente tem, apesar de discordâncias da minha parte em relação ao jogo que o Náutico faz, existe uma reorganização que ela é eficaz quando você olha que o Náutico sai na frente contra Brusque, contra Ituano, contra Sampaio Corrêa, contra o Sport. Poderia ter saído contra o Vasco. Poderia ter saído contra o Vasco. 30 minutos contra o Vasco.
admiráveis assim, a nível do que o time pode produzir. E nesses 2 últimos jogos, o primeiro gol sai antes dos 5 minutos, ou na faixa dos 5. Eu acho, Rodolfo, que o Náutico, com o Dado, sempre tem recortes que ele joga bem na partida. Isso é inegável. Mas para mim são só recortes. São fragilidades demais para segurar o resultado. O Náutico é um time que, mesmo saindo na frente, não consegue ser favorito nos jogos. O fato do gol ser muito cedo é até, de certa forma, preocupante, porque você sabe que existe uma tendência ao recuo, uma fragilidade muito grande quando se toma o primeiro gol, e de fato, depois do empate do Sport, o Náutico tem ali imediatamente a chance do Vitor Ferraz escapando, que o Tomás não consegue chegar na bola, e depois disso o Náutico não mais jogou, teve a única possibilidade ali com o Júnior Tavares no segundo tempo, numa rara descida, mas é uma equipe que, psicologicamente falando, não consegue fazer leituras simples de jogo. Então, no momento, só rapidamente, para poder passar a palavra a Cláudia, fazendo uma rápida leitura de momentos de campo, a blitz que culmina no gol de Wagner Love, ela começa numa falta rapidamente batida pelo Sport no meio campo, e que qualquer time conectado com a realidade da partida teria impedido aquela cobrança rápida. É o jogador que fica na frente, é o cara que chuta a bola, mas não deixa bater rápido. O Sport bate rápido a falta, Wagner Love recebe no meio de campo sem nenhuma proximidade com a marcador do Náutico e corre frontalmente em direção à área para sofrer a falta que Juba posteriormente cobra na trave, e a partir daí é uma blitz que não tem fim e termina no gol de Love, que sai de 3 tentativas de saída do Náutico erradas. O Náutico errou uma vez, conseguiu recuperar a posse, errou uma segunda vez, conseguiu recuperar. Nitidamente era o momento de espanar aquela bola, mesmo que sem direção, mesmo que a posse continuasse com o Sport, mas para ter um pouco de alívio e tentar retomar esse controle da partida, mas não forçou mais uma tentativa de saída, e a bola sobrou para Wagner Love, que obviamente teve muito mérito no gol, porque foi uma finalização difícil de se executar, né? Ainda que ele tivesse uma liberdade considerável, é um gol difícil de se fazer. Então todo mérito para ele, mas um produto de um demérito grande do Náutico, uma insistência injustificável. Então, mas a partir daqui eu passo para a Cláudia para a gente poder democratizar um pouquinho essa visão. Cláudio, já pode seguir aí as linhas e os caminhos que Rodolfo traçou, né? Mas é impossível, né, que todos não vejam pela mesma ótica, né? Assim, é tudo muito flagrante, né, o que acontece nesse processo aí de corrosão, porque o Náutico tinha algo. Mesmo nessa temporada, o Náutico tinha pilares ali para formar um time pelo menos seguro para essa Série B, mas é impressionante como, e Rodolfo citou isso, todas as correções foram imprecisas, foram quase que descuidadas, de muito pouca observação do que o time realmente precisava, né? E aí combina com um goleiro, né, assim, inclassificável, eu diria, né, que o Náutico escolhe. Mas nesse caso é Lailô, viu? Não, é Lailô, só que o do Sport estava lá, né? Sim, mas veja só, num parêntese, eu não me recordo assim, puxando assim, sendo time principal, você sem estar poupando ninguém. Tipo, você pode, por N situações, estar com aquele goleiro que o cara se machucou e tal, mas sem ser poupando. Você está com o máximo que você tem à disposição de ter um clássico dos clássicos, com 2 goleiros, assim, os dois, não é um ou outro, é os 2 goleiros tão abaixo do que pede o jogo. Assim, impressionante, porque a gente já viu o Sport tem goleiro ruim, não tem goleiro ruim, e até os 2 tendo, mas assim, mas de repente é porque poupou aqui, mas nesse caso não, é o máximo que o Náutico tem à disposição. É Jean, e o máximo que o Sport tem é Sal. Cláudio, contigo. E essa desqualificação do elenco foi muito flagrante, né? E assim, se a gente pegar a última entrevista que o presidente Diógenes Braga deu, ele fala dessa reformulação que o Náutico fez como se fosse uma coisa casual. Não, tivemos que fazer uma reformulação, como se fosse obrigado. Não, fez uma reformulação por erros do início do ano e por ter que liberar jogadores que já não queriam ficar mais, como Haldney, Camutanga, foram jogadores que saíram para uma Série A, não sei nem se tem nível de Série A, mas foram para o Atlético Goianiense, e a reposição claramente foi muito abaixo, né? E além de outros jogadores, né? O Náutico foi perdendo jogadores aí, e isso vem desde 2021, na verdade. Perdendo jogadores, a reposição sempre muito ruim. A demora para repor, e quando vinha jogadores, é muito ruim. Talvez seja didático aí essa reposição que o Náutico teve para esse momento,
principalmente depois da chegada de Elano, de 4 jogadores vindo da Série D, um time brigando contra o rebaixamento, e ainda fazer contratos, por exemplo, com Souza, que tem gatilhos de acesso. Souza tem um contrato até 2023 que, se subir, teria um acréscimo. Pô, é uma falta de realidade completa. Você fazer um contrato em julho, já sabendo a situação que o Náutico estava naquela época. Né? Maurício, zagueiro, contrato até 2023. Jean Carlos, que tem contrato até mais longo, 2024. Então, são jogadores aí que o Náutico vai ter problemas aí para, não sei se desfazer, negociar. Baixar o salário é muito difícil. Mas aí, entrando especificamente no jogo, eu acho até que o Náutico fez um primeiro tempo melhor do que o Sport. Eu não esperava isso. Não esperava o Náutico já sentindo a derrota do Sampaio Corrêa. Mas o Náutico começou, o Sport tentando marcar em cima, o Náutico marcando em cima, o jogo aberto. E aí, nosso companheiro Relógio até falou comigo no WhatsApp. Disse, eu tô com a impressão de que todo ataque do Sport vai ser gol do Sport, todo ataque do Náutico vai ser gol do Náutico. E justamente por as equipes estarem abertas, e os goleiros também, né? Acabou que pesa muito nessa análise. Mas acho que num pouco que teve nesse jogo aberto, o Náutico conseguiu ser um pouco melhor do que o Sport, sai na frente, tem o azar de Giovani ser machucado, sofre o gol logo em sequência, numa bola desviada, mas ainda assim, o Náutico conseguiu chegar ainda algumas outras vezes, teve um certo volume de jogo, uma certa consciência tática. E aí é que eu acho que entra o Dado Cavalcante. Né? O trabalho do Dado Cavalcante tem esses recortes positivos, né, de alguns jogos. Eu acho que coletivamente ele ainda consegue fazer um bom trabalho. Ele faz com que o time tenha uma consciência tática, o que o Náutico não teve, por exemplo, com o Elano. Óbvio que o sarrafo com o Elano era mínimo, né? Então qualquer coisa que ele fizesse já era muito bom. Mas eu acho que o Náutico consegue ter algumas ideias. Só que são algumas ideias também que são arriscadas, que irritam. E aí é que eu tenho discordância com o Dado de algumas ideias e de escolhas, né? E essas ideias, por exemplo, de sair para o jogo toda hora com a bola pelo chão. O gol do que o Náutico faz sai por isso. Mas o Náutico também toma um gol por isso. Então tem que saber o momento de dosar, né? De fazer com que tenha uma alternância. No próprio primeiro tempo, o Náutico chegou, acho que, se não me engano, no primeiro ou segundo tiro de meta, o Náutico dá um chutão para frente. Souza dá um chutão para frente. Porque estava o Sport com 3 jogadores na entrada da área do Náutico. E outras vezes isso aconteceu e o Náutico não conseguiu dar esse chutão. E aí teve problemas, né? Aí no final do primeiro tempo, acho que 1-1 acaba sendo justo, mas com uma leve superioridade do Náutico. Só que o roteiro do Náutico, nos últimos jogos, talvez quase toda a Série B, e até pega um pouco do Sport com o Claudinei, o Náutico cai no segundo tempo. E o Sport consegue melhorar no segundo tempo, principalmente nas substituições. E aí era um desenho muito... Estava muito claro também que isso iria acontecer. O Náutico volta para o segundo tempo, um ritmo mais lento, tocando muita bola na defesa, aceitando demais o resultado, e esse recorte aí que Rodolfo falou, dos 11 minutos até os 17, é o recorte do que é o Náutico na Série B, e o que foi praticamente todo o segundo tempo. De não saber o que fazer com a bola, tomar uma pressão, não saber dar um chutão, bola na trave, não teve ninguém nem para fazer cera, nem para cair no chão, fingir uma lesão, alguma coisa assim, que normalmente acontece. O Náutico fez isso no primeiro tempo. No primeiro tempo, o goleiro do Náutico estava ganhando tempo. E não conseguiu fazer isso nesse recorte ali de 6 minutos. E aí, no segundo tempo, o Sport faz o 2-1, podia ter feito até antes, né? Teve bola na trave, chance clara perdida. O Náutico tenta se reencontrar, mas a fragilidade do elenco é gritante, né? E começam as substituições, entra Chiesa, entra Jobson, jogadores que já não parece estar muito com a cabeça no Náutico. Entra o Júnior Tavares. Eu achei uma cíntia a postura de Chiesa. Desde a hora que entrou em campo. Não, quando ele entrou em campo, eu disse, ele não vai tocar na bola. Ele não tocou. Rastejando, pô. Parecia assim, quando você coloca um jogador, time perdendo o segundo tempo, o cara costuma entrar, Chiesa entrou assim. Parecia que tava carregando um caminhão assim nas costas. É um dos símbolos desse Náutico, tá? É um dos símbolos desse Náutico, né? Um jogador injustificável e que tá aí, vai se arrastando. Claro que com lesão, com tudo, você não tem como tirá-lo. Mas não dá para esperar que o time tá perdendo por 2-1. Um jogador para resolver é Chiesa, não é, pô. Era melhor colocar um Luiz Felipe, né? Que é um jogador mais veloz. Assim, tentava algo diferente. Chiesa já tem uns três jogos aí que quando ele entra, ele não consegue nem tocar na bola. Hoje foi mais uma vez isso. Então, assim,
por mais que Dado e tem um mérito de Dado de ter tirado ele do time, Dado chegou e depois de um tempo disse, não tem mais condições, vai ser Júlio titular, enquanto o Giovânio não tem condições. Hoje, quando o Giovânio saiu, ele coloca Júlio. Júlio fez uma grande partida, não fez, mas disputou bola, brigou. Chiesa nem isso. Então, assim, não tem que desistir de um jogador como chorou no final, porra, mostrou, tava lá chorando, enquanto que ele tava... Veja, foi até uma brincadeira que eu disse, eu até brinquei no grupo do WhatsApp, por exemplo de Jobson, o próprio Chiesa também. Pô, o time, veja, não vou justificar isso, mas, pô, o time tá caindo, Chiesa no último jogo entrou cabelo pintado, pintou o cabelo antes do jogo. O Jobson hoje, antes de um clássico desse, pinta o cabelo, pô. Assim, pra mim, não é justificando nada do futebol, mas mostra que o cara não tá nem aí para o momento do time, pô. Nem aí. O cara antes do jogo, véspera de um clássico, o time caindo, o cara quer fazer, vou pintar o cabelo. Porra, aí é o fim do quem inventou o fim. Mas ainda que se tenha uma justificativa, mas a gente pintou era o pacto. Que pacto? Porra, meu irmão. Veja. Quando eu vi Jobson com o cabelo pintado, na hora mesmo na cabeça, eu falei, pra que o cara pinta o cabelo? Eu notei, mas obviamente você tem um olhar mais atento sobre isso. Eu olhei e pensei, esses caras pintaram antes, porra. Assim. Chiesa foi antes do último jogo, Jobson foi antes desse. É isso que eu tô falando. Mas Jobson, pelo menos, demonstra um incômodo, né? Como o Cláudio tá falando aí. Chiesa já faz tempo, né? Que tá no Náutico de enfeite. A entrevista de Jobson, na verdade, eu achei ruim. Eu achei que foi... veja, jogou uma Jobson, pra mim, também não é um cara que tá mostrando muita coisa pra tá... Sabe aquele meme do Homem-Aranha, apontando o dedo, o Homem-Aranha pro Homem-Aranha? Jobson podia estar incluído aí nessa... Porque vem muito mal, assim como o Souza. Souza é um jogador que eu não entendo como vem sendo titular e por que fica até o final do jogo, nas últimas partidas. Outra discordância que eu tenho de Dado. Enfim, mas aí o resumo do jogo pro Náutico foi esse. Um primeiro tempo ok, como vem sendo, de pequenos recortes. Um segundo tempo muito ruim. E aí eu até levantar a bola para vocês também, que eu acho que o Sport perigosamente deixou o Náutico vivo de forma desnecessária. Porque tem um lance ali, os 46, 47 segundo tempo, que Souza pega uma bola ali na entrada da área, que ele poderia ter saído um gol ali, bambo, e não seria mérito nenhum do Náutico, seria o Sport ter deixado o Náutico vivo. Aí tu vai ter que me dizer a última vez que o Sport fez 3 gols. Se você me diz a última vez que o Sport fez 3 gols, aí eu digo que você tá... Mas veja, eu do lado de cá me incomodei, cara. Os caras olharam em campo e disseram, meu amigo... Segure agora, viu? E como o Cássio fala, né? O perigo. Jean Carlos e Souza de fora da área, arriscando dali com o Saulo no gol. Um gol bom podia ter saído. Isso, um gol bom, um detalhe. E outra coisa. Foi uma. Aqui, mas seria gol bambo. Veja, seria gol bambo. Na segurança mesmo não houve muito perigo. Gol bambo não houve. Mas assim, é porque o Sport deu assim, espaço. Teve um desenho, Cláudio. Teve um desenho que ele se faz na hora das mudanças. Mesmo Coutinho e Love cansados, o Sport pressionava a saída do Náutico. E o Náutico entregava as bolas para o Sport. E mesmo quando não entregava, o Sport mascava a bola do Náutico e a bola saía pela lateral, ou a defesa, ou precipitava um passe, travava um passe, e o meio-campo, ou a defesa do Sport, pegava a bola. Não tinha construção. Com a saída desses dois que estavam fazendo esse perfil lá na frente, colocar um cara... sem sangue como o Kaique, e as outras duas foi realmente ali para compor, a região que o Náutico tinha problema, ela foi resolvida pelas substituições do Sport. E aí a outra região já é de risco. Outra região, se a bola escapa ali, já está na área de chute. Então foi esse o desenho ali que o Sport se colocou no risco de correr risco. Não chegou a ser risco, sofreu gol, mas um risco de correr risco. E essa bola mesmo, Souza podia ter chutado, até me irritou. Pô, chuta, não faz nada no jogo, chuta pelo menos. Aí ele foi tocar de lado, perdeu a bola. Mas aí. Essa leitura de Cláudio, para mim, era só pelo mal, né, Cláudio? Só pelo mal, tu pediu pra ele chutar. Veja, eu fui pra esse jogo pelo mal. Esse pontinho não vai nem ver, pô. Esse pontinho não vai nem ver. Pelo mal, todo jeito. Não precisa disso. Tu tava ali na arquibancada, tu foi pra esse jogo? Não. Veja. Não, ele foi em espírito, né? O espírito. Tá. Desde o início, nenhum segundo sai da minha casa hoje para ver se não, aquele que da casa, vê só. Um segundo ficou de, porra, será que eu vou? Nenhum segundo. Tu ainda é esporte, Cássio. Vê só, tu é esporte. Os caras do Náutico que foram são assim. São mais guerreiros que a onça que a gente mandou para São Januário amanhã. E pagando 100 conto. 50 na meia. Veja, e se fosse a situação contrária, talvez eu não iria também. Faz 5 anos que eu não vou na Ilha do Retiro
torcida É visitante. difícil, né? É É um ambiente difícil. hostil demais. Assim, para os três visitantes, é Hostil. hostil demais. O Se melhorzinho, eu acho que se o alguém falar que melhorzinho. gosta de visitante, sem ser na grama, mas de achar que é confortável ser visitante na ilha, Não, é no muito Arruda, difícil. é um masoquista. Nos aflitos é um pouquinho mentiroso melhor. masoquista. Não tem muita opção, não. Nos aflitos é um pouco melhor. Um pouco melhor. Porque nos aflitos você consegue, geograficamente, você consegue nem ver a torcida do Náutico se você Discordo. conhecer. A entrada daquele portão ela é muito perto da arquibancada central do Náutico, que a galera lá, inclusive, até com o tempo, a galera foi colocando um painel metálico ali fora para isolar, porque a turma jogava coisa dali para a turma que estava chegando. Mas eu, assim, em comparação aos outros dois, assim, ir e voltar. Porque eu acho que dentro do estádio ali o risco é muito pouco, né, dos três. Mas o ir voltar que é o problema. Eu acho que os aflitos ele oferece uma geografia ali daquelas ruas por trás que a polícia faz as retenções antes. Se você não cair de paraquedas ali, você consegue ter um mínimo de segurança.